Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou João Ícaro Miranda Moraes Garcia, sou graduado em Física Médica pela Unesp de Botucatu. Atualmente faço mestrado na área de biomateriais pelo programa Ciência e Tecnologia dos Materiais pela Unesp de Bauru. Meu trabalho é titulado como Resposta dos pré-osteoblastos em superfície de titânio recoberto com filmes finos de titanato de cálcio, um estudo in vitro. Temos a parceria de Célio Fernandes, William Zambuzzi e da minha orientadora, professora Margarida. Somos todos do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. O material estudado é o titânio. O titânio é um metal que apresenta propriedades satisfatórias quando usado na fabricação de implantes ortopédicos e dentários, mas há riscos de rejeição pelo organismo. Então, há estudos que comprovam que um filme depositado na superfície metálica pode acelerar a formação e a integração óssea, melhorando as principais funções biológicas celulares quando recoberto com filmes com hidroxiapatita. Mas há um problema que está relacionado à interface titânio e hidroxiapatita, interferindo na adesão do filme. O objetivo do trabalho é modificar a superfície do biomaterial titânio com filmes finos de titanato de cálcio e avaliar a molhabilidade da superfície através de ângulo de contato e correlacionar com a viabilidade e adesão celular de pré-osteoblastos. Materiais e métodos. Para a remoção das contaminantes presentes na superfície da amostra de titânio, é feito um polimento através de lixas d'água e tratamento químico com ácido HCl a 10%. O recobrimento é feito através de uma técnica chamada sol e gel. Essa técnica ela consiste através de partículas coloidais que constituem o sol, são obtidas após reações de hidrólise e em seguida transição para o sol e gel. O líquido evapora ligando aglomerados, formando uma rede tridimensional. A amostra, então, ela é emergida na solução de titanato de cálcio, né, pela técnica sol e gel, e, e é controlado por um equipamento chamado Deep Coat, que consiste, né, controlar a distância e o tempo da imersão da amostra na solução. Então foram três controles, né, o titânio puro, o titânio é medido numa amostra de titanato de cálcio a um DIP de 5 centímetros por minuto, o titânio recoberto com titanato de cálcio a um DIP de 10 centímetros por minuto e o titânio recoberto com titanato de cálcio a 2 DIPs de 10 centímetros por minuto. E logo cada imersão é feito o tratamento térmico. Feito assim, as amostras estão prontas para as análises e resultados. As análises elas feitas através de caracterizações de molhabilidade, ensaio de adesão celular e viabilidade celular e zimografia usando a técnica de eletroforese. Resultados de discussão. Para o teste de molhabilidade, é o estudo da capacidade que a superfície tem de absorver ou repelir a água. Para isso, foi utilizada uma técnica de medição do ângulo de contato baseado na teoria de Young-Laplace. O equipamento para medição compõe por uma seringa com líquido acoplado a uma agulha, sendo possível depositar gota a gota e aferir o comportamento dessa gota na superfície do material e o ângulo de contato. E foram executados 16 ensaios de gota de água na superfície com e sem modificação. Por fim, são apresentadas as imagens que demonstram a alteração do formato da gota na superfície e a medição do ângulo de contato, usando a equação de Young-Laplace, e por análise estatística, indicando o valor médio. Para ângulos maiores que 90 graus, a superfície é conhecida como hidrofóbica, que não há atração entre a superfície e a amostra da água. Para ângulos menores que 90 graus, a superfície é conhecida como hidrofílica, superfície que possui afinidade e atração com moléculas de água. Então, a amostra com titânio puro, ela teve 90 graus, né? Aproximadamente 90 graus, então ela é conhecida como uma superfície hidrofóbica. Para amostras, né, modificadas com titanato de cálcio, elas são conhecidas como superfícies hidrofílicas, porque elas indicaram, né, ângulos menores que 90 graus.
Para os testes de viabilidade, as células de pré-osteoblastos foram cultivadas em placas de 96 poços com material por contato direto e por contato indireto. Por contato direto, as células são bloqueadas na superfície dos materiais. Já por contato indireto, são células tratadas com um meio condicionado. Após 24 horas de exposição ao material, o meio de cultura será removido e assim adicionado sal de NTT por um período. Adicionou-se também álcool para a solunização do corante formado pela reação das mitocôndrias das células viáveis e NTT. Por fim, a absorvância da solução resultante foi medida por 570 nanômetros utilizando o leitor de microplaca. De acordo com os gráficos, os dados não apresentam diferenças significativas na viabilidade celular, ou seja, não houve crescimento celular. No entanto, não apresentou diminuição, e assim não houve morte celular. No teste de adesão celular, as células também foram semeadas à placa com 96 poços, com contato direto com as amostras. O efeito do material na adesão das células foi avaliado através de um teste calorímetro, utilizando a reação com o sal de cristal violeta. Resumidamente, após incubação por 24 horas em contato direto com os materiais, foram lavadas com água destilada, e em seguida as células foram coradas com cristal violeta. O corante foi extraído em ácido acético e densidade óptica foi medida a 500 nanômetros usando o leitor de microplaca. Neste teste, a resposta é proporcional à quantidade de DNA das células viáveis. De acordo com os gráficos, a modificação da superfície não apresentou diferença significativa para a adesão de pré-osteoblastos, e, portanto, podemos afirmar que os filmes de estanato depositados na superfície não apresentam caráter citotóxico, ou seja, não houve morte celular. Diante a esses estudos, o grupo desempenhou as áreas de atividade das metaloproteínas MMP2 e MMP9, medidas e certificadas respeitando os protocolos de sismografia por eletroforese à base de gelatina. Sabe-se que as metaloproteínas são enzimas proteolíticas que degradam os componentes da matriz orgânica nos ossos, dentre elas a MMP2, que presentes na dentina, e a MMP9, que estão presentes nos tendões. Elas influenciam as propriedades estruturais quanto biomecânica dos ossos, uma vez que a expressão dos osteoblastos são medidas via ativação dessas metaloproteínas, proporcionando dessa maneira um equilíbrio entre a formação e reabsorção óssea. Frente a isso, o aumento dessas atividades indica degradação da matriz, permitindo o crescimento tecidual. As células, então, foram cultivadas na superfície do titânio com e sem modificação em até 24 horas. Os pré-osteoblastos foram colhidos em trisol. Resumidamente, ao meio condicionado foi coletado, lavado e centrifugado. As amostras foram quantificadas usando as proteínas de ensaio Lawrence e diluídas em tampão não redutor de glicerol. Quantidades iguais de proteína foram carregadas em um gel de gelatina. Posteriormente, os géis foram corados, lavados em metanol e, em seguida, analisados no software ImagenJ. De acordo com os resultados, nos grupos experimentais encontram-se as massas moleculares de 62 kDa para MMP2 e 72 kDa para a isoforma Pro-MMP2. As análises dos géis não evidenciaram a presença de forma latente e ativa na forma Pro da MMP2, mostrando que a modificação da superfície não promoveu diferenças significativas. Já para as MMP9, os dados mostraram que as análises dos géis apresentam baixa presença da forma ativa da MMP9 e para a isoforma Pro-MMP2. As atividades geneolíticas evidenciou maior presença de bandas para a MMP2, mostrando assim que a modificação da superfície não promoveu diferenças significativas. Como este estudo das MMP2 em osteoblastos do grupo é muito recente, não foi possível uma discussão plena, devido ao menor tempo de 24 horas de contato com o substrato da amostra. Para a conclusão do trabalho, podemos citar que, apesar das limitações de um estudo in vitro e de curto tempo da interação célula e superfície, observa-se que os filmes de estanato de cálcio fornecem um aumento na molhabilidade da superfície, levando ao desempenho não tão significativo a resposta osteoblástica, quanto a adesão e viabilidade celular,
além da remodelação da matriz extracelular. Obrigado, e essas são as minhas referências.